Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, bem-vindos ao meu canal. Sou o Padre da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora. Estou sob o homofórum de Dom Atanásio de Salix. E hoje nós vamos falar sobre o falso dogma da infalibilidade papal. E eu sei que hoje eu vou perder seguidores, inscritos no canal, mas o meu compromisso não é em agradar as pessoas. O meu compromisso é com a verdade dos fatos. Quer agrade, quer desagrade, como ensinou São Paulo. São Paulo apóstolo disse que ia ensinar a verdade. Quer agrade, quer desagrade. E esse é o meu lema. Esse é o meu lema também. A primeira coisa da infalibilidade papal, né? Primeiro vamos definir aí como o falso concílio do Vaticano I definiu o dogma, ex cátedra. Que o Papa ele é infalível enquanto chefe da Igreja, ele define verdades de fé da cadeira. Então, como líder, doutor da Igreja, ele define as verdades de fé, de moral, enfim. Então, o Papa ele não é infalível em todo o tempo, segundo a doutrina romana, mas apenas quando ele precisa definir uma verdade da fé. São ocasiões raras. Na Igreja Romana, isso aconteceu duas vezes. Uma em 1854, com o Papa Pio IX, que definiu, né, como verdade de fé, entre aspas, né, a doutrina da Imaculada Conceição da Virgem Maria. E o outro dogma foi definido quase 100 anos depois por Pio XII, em 1950, definindo a Assunção, a elevação do corpo e da alma de Maria Santíssima ao céu. Então essas foram as ocasiões que os papas definiram a doutrina ex cátedra, isto é, da cadeira, como doutores máximos da Igreja. Bom, por que essa doutrina não é verdadeira? Se você quer saber, fique até o final do vídeo. Primeira coisa, se a doutrina da infalibilidade é verdadeira, porque dizem, né, os cristãos da Igreja Romana que a doutrina é verdadeira se baseando no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, que fala, né, quando Jesus pergunta para os apóstolos, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus disse que aquilo que Pedro falou foi uma revelação, que ele foi iluminado para pronunciar aquelas palavras, que realmente ele reconheceu que Cristo não era um mero homem, mas o próprio Filho de Deus, né? O Filho de Deus vivo, o Messias. E aí Cristo disse, né, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, que é um texto muito controverso. E aí os cristãos romanos, a partir deste texto e de alguns outros, ensinam o dogma, né, o falso dogma da infalibilidade papal. Porém, a interpretação do texto tem que estar ligado aos padres da Igreja, ao consenso unânime dos padres. E nem todos interpretaram que Pedro era realmente a rocha onde seria estabelecida a fé.
inúmeros comentários patrísticos, principalmente dos padres gregos, que são os mais fiéis, não se vê essa afirmação que Pedro era pedra, mas que antes a confissão de Pedro era pedra. Que a fé de Pedro naquela sentença é que era pedra. A afirmação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus consubstancial com o Pai, era e é a pedra onde a igreja está estabelecida. Dos padres da igreja, apenas 2 e latinos, latinos e padres tardios, é que deram essa interpretação de que Pedro seria o chefe da igreja, que o Papa é que teria esse poder de decisão sobre toda a igreja. Um deles é São Jerônimo, que foi secretário do Papa Damaso, e o outro, Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, que realmente deu uma ênfase ao papado, ou melhor, deu ênfase àquilo que seria mais tarde conhecido como papado, colocando o Papa como quase que um superbispo. Razão esta pela qual Agostinho é o superpadre da igreja para os latinos. Já para a igreja ortodoxa, Agostinho não tem tanta importância. Ele é um padre de menos importância para a igreja ortodoxa porque ele teve desvios doutrinários e graves. Aliás, muitos bispos ortodoxos nem o colocam como um padre da igreja. Nos meios ortodoxos ele é conhecido como Beato Agostinho, como um santo de menor importância, porque teve desvios doutrinários, ou seja, fugiu da tradição. Então assim, para que essa doutrina que o Papa pode decidir as questões da igreja toda, da igreja católica, seria necessário haver o consenso unânime dos padres, ou aquilo que ensinou São Vicente de Lérins no seu livro Comunitório, que essa crença, para ser católica, ela deveria ser ensinada em todos os tempos, em todos os lugares, e deveria ser querida por todos. Ora, a doutrina de que o Papa é infalível sozinho, que o Papa prescinde do concílio, não é uma doutrina católica porque não foi crida em todos os tempos, não foi crida em todos os lugares e nem por todos. Repito, apenas 2 padres colocaram o Papa, deram um destaque maior para o Papa. São Jerônimo e Agostinho de Hipona. O consenso dos padres, nesse aspecto, não existe. Os padres nunca deram um destaque maior para Pedro. Não existe. Apenas a primazia de honra. Não a primazia administrativa e de governo. Isso não existe na patrística. E quem falar que existe está mentindo. Não existe. Então não existe. Bom, já solucionada essa questão
Supondo que a doutrina da infalibilidade papal seja verdadeira, supondo isso, a gente pode perguntar se a doutrina da infalibilidade papal é verdadeira e ela procede do apóstolo Pedro, por que o patriarcado de Antioquia, por que o patriarcado de Antioquia não detém o poder da infalibilidade papal? Ou antes, por que a infalibilidade papal não é compartilhada entre Roma e Antioquia? Porque antes de São Pedro ser bispo de Roma, ele foi bispo de Antioquia. E ele deixou os sucessores em Antioquia. Evódio, Inácio de Antioquia. E a sucessão foi ininterrupta até os dias atuais. Então, por que o patriarcado de Antioquia, ou melhor, por que o patriarca de Antioquia, que é legítimo sucessor do apóstolo Pedro, não detém também a infalibilidade papal? E olha, uma pergunta para os cristãos da Igreja Romana. Se eles não aceitam a Igreja Ortodoxa, chamam a Igreja Ortodoxa de cismática, que ela perdeu a sua catolicidade, então eu pergunto para os cristãos da Igreja Romana, por que o patriarcado de Antioquia, da Igreja greco-melquita, que é unida a Roma, não detém esse poder? Ou ainda, os maronitas, que também têm pretensão a esse patriarcado. Por que o patriarca dos maronitas e dos melquitas não compartilham esse poder da infalibilidade papal, já que eles dizem, afirmam serem sucessores do apóstolo Pedro? Por quê? Se lá tem o episcopado de São Pedro em Antioquia, se existe o episcopado de São Pedro, se São Pedro deixou sucessores, por que não deixou também a sua infalibilidade? Não é o mesmo apóstolo que fundou Antioquia e Roma? Por que só Roma goza da infalibilidade papal? E Antioquia não goza da infalibilidade papal? A história eclesiástica demonstra que Pedro governou Antioquia, depois foi para Roma. E nós sabemos que Antioquia nunca foi repelida, rechaçada pelo apóstolo Pedro. Então fica a pergunta, por que Antioquia não compartilha desse poder da infalibilidade papal, que existe só em Roma, se é o mesmo apóstolo? Em Antioquia, São Pedro não era infalível e depois em Roma se tornou infalível? Complicado. Bom, ainda sobre a questão da infalibilidade papal, é preciso dizer assim que o Papa Honório, ele defendeu o patriarca Sérgio, que era monotelita. Então o Papa Honório, ele defendeu a doutrina monotelita como doutrina verdadeira. Basicamente tem uma carta dele definindo que aquela doutrina é verdadeira. Ora, se o Papa é infalível,
ele jamais deveria defender uma heresia. E o Papa Honório I defendeu uma heresia, a heresia do monotelismo, que em Cristo só havia uma vontade, que em Cristo havia apenas uma energia e uma vontade, que é o monotelismo. O Papa Honório defendeu, ele escreveu isso, que essa era a doutrina verdadeira. Ora, se o Papa fosse realmente assistido pelo Espírito Santo como querem os autodenominados católicos romanos, o Papa Honório, assistido pelo Espírito Santo, deveria condenar, anatematizar Sérgio por tal doutrina e salvar a igreja da heresia monotelita. E não aconteceu isso. Isso é apenas um exemplo. Bom, agora, os chamados sede-vacantistas, né, que também têm a pretensão de serem católicos romanos, eles dizem que a igreja romana está sem papa, né, que é uma saída, né, é uma fuga pela tangente, que desde a morte do Pio XII, a sede de São Pedro, a Sé, está vacante. A cadeira de São Pedro não tem um legítimo representante de São Pedro. Então, isso desde a década de 60, né? Então, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Então, quer dizer, nós estamos aí sem... Ou melhor, a Igreja Romana está sem Papa há mais de 60 anos, né? Ou 60 anos, por aí mais ou menos. Vai, essas décadas. Então, 60 anos, ou quase 60 anos, sem Papa. Só que, se você pegar os catecismos da Igreja Romana, de 1950 para trás, você vai ver que o dogma mais importante para a Igreja Romana depois da Trindade é a infalibilidade do Papa. O padre Leonel Franca e os padres apologistas da Igreja Romana dedicaram grande parte de seus escritos, de seus artigos, de seus livros, dedicaram à defesa da infalibilidade papal. Então, padre Leonel Franca, Monsenhor Colli, esqueci um outro apologista que era um Monsenhor, não me lembro agora. Tem o Bertrand Conway, da Caixa de Perguntas, e por aí vai. E por aí vai. Então, todos esses padres, sejam em seus livros de apologética, sejam em seus catecismos, deram grande destaque à infalibilidade papal como doutrina mais importante depois do dogma da Santíssima Trindade. Ou seja, para a Igreja Romana esse dogma é fundamental. Não existe a instituição Igreja Católica Apostólica Romana sem a infalibilidade papal, que é a pedra de toque. Bom, os sede-vacantistas, eles dizem que não há Papa. Isso é um próprio golpe na doutrina da infalibilidade papal. Por quê? Porque a Igreja não pode prescindir de São Pedro. A Igreja Romana não pode prescindir dos sucessores de São Pedro. A Igreja é governada por Pedro, ou seja, cada sucessor de Pedro é Pedro também, na visão da Igreja Romana. É o mesmo Pedro que governa. E como assim? Pedro está ausente há 60 anos? Se ele é o chefe visível da Igreja, a Igreja está sem o chefe visível? Se é Pedro quem governa a Igreja e a Igreja não tem mais Pedro, como é que se explica isso? Se a doutrina da infalibilidade papal ela é imprescindível, como é que se explica que a Sé está vacante? Quer dizer,
A figura central do cristianismo romano está ausente. Por quê? Porque os sedevacantistas, eles entenderam o quê? Que esses papas modernistas, né, segundo a sua visão, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco, nenhum deles é papa, porque eles intuíram, né, tiveram a intuição que eles podem proclamar um falso dogma. Se proclamam um falso dogma, ou seja, vai provar que a igreja romana é a igreja falsa. Porque como é que um papa infalível pode falhar? Não pode. Então, eles inventaram uma saída. Eles não são papa. Eles não são papas. Né? Eles não são papas. Logo, eles podem falhar. Eles podem errar. Então, se eles proclamam um falso dogma, por exemplo, não são papas. Porque a sede de Pedro está vaga. Mas como é que Deus, que assiste a sua igreja romana, vai deixar a sua igreja sendo governada por falsos papas? Então não tem saída, né, para a igreja romana. Está aí provado que não existe essa coisa de infalibilidade papal. Essa doutrina não encontra apoio no ensino patrístico dos primeiros séculos da igreja. Encontra apenas apoio, repito, em São Jerônimo e no bispo Agostinho, bispo de Hipona. Só. Nos outros padres não se encontra todo esse apoio que os cristãos de Roma pretendem. Dizer, olha, todo mundo reconhecia o poder do Papa, que o Papa era maravilhoso e tudo mais. Porque na época da crise ariana, quem salvou a igreja não foi o Papa romano. Quem salvou a igreja na época da crise ariana foi Santo Atanásio, que foi Papa de Alexandria. Né? Porque assim, o Patriarcado de Alexandria também tem Papa, para quem não sabe. Então foi o Papa Atanásio quem salvou a igreja, e não o Papa de Roma. Foi o Papa de Alexandria, e não o Papa de Roma. Aliás, né, Libério, ele ao invés de defender a fé, covardemente se esquivou de defender a fé. E todo o peso de defender a fé recaiu sobre Santo Atanásio, patriarca e papa de Alexandria. Então, repetindo mais uma vez, para a doutrina da infalibilidade papal ser verdadeira, ela tinha que ter o apoio do consenso unânime dos padres. E isso não se verifica. Apenas 2 padres aqui, latinos, é que deram um destaque de supremacia para o Papa Romano, que eu já falei. E outra coisa, se o Papa é infalível e essa doutrina, como querem os autodenominados católicos romanos, se essa doutrina é verdadeira, porque nós não vemos o Papa desempenhando a sua infalibilidade papal em Niceia, em Constantinopla, em Éfeso e em Calcedônia e nos outros concílios? Por que nós não vemos o Papa sozinho? Por que a igreja teve que se reunir em Niceia para pôr fim à heresia ariana? Por que 318 bispos em Niceia? Por que? Por que tantos bispos
em Constantinopla? Por que 200 bispos em Éfeso? Por quê? Por que o Papa sozinho não poderia definir, já que ele é infalível e ele prescinde, ele não precisa da igreja, ele não precisa dos bispos? Por que ele sozinho não poderia definir, se ele é infalível? Se ele é infalível, não precisa da igreja. Ora, se a igreja reuniu o concílio, é porque a igreja sempre entendeu que a infalibilidade pertence à colegialidade dos bispos, pertence a todos os bispos reunidos num concílio ecumênico, ou seja, universal, e não a um indivíduo particular, como se esse indivíduo particular representasse a igreja. Se o Papa é infalível, não faz sentido reunir concílio ecumênico. Por quê? Porque, quer dizer, o Papa é infalível, ele poderia resolver a questão do arianismo, acabar com o arianismo, poderia acabar com o nestorianismo, poderia acabar com o eutychianismo, né, que é a eliseutica, o monofisismo, e poderia acabar e não acabou, teve que reunir um concílio geral, um concílio ecumênico. Não, mas o Papa é infalível, mas não exerceu a sua infalibilidade. Isso é prova que o Papa não é infalível. Porque se o Papa tivesse esse poder, essa pretensão ao poder de ser infalível, desde o primeiro milênio, dos primeiros séculos, se o Papa realmente tivesse esse poder, ele teria exercido. Ele teria exercido, ó, calma aí, não vai reunir concílio nenhum porque eu sou o chefe da igreja, porque eu sou infalível. Não. Aliás, o Oriente Cristão nunca pediu autorização para Papa nenhum para fazer os concílios ecumênicos. A igreja do Oriente mandava as cartas, não para Roma aprovar, mas que pudesse ter circulação no mundo ocidental, os decretos dos concílios ecumênicos. Mas a igreja nunca precisou pedir autorização para o Papa. Isso não existe, né? Quem fala isso está mentindo, está falseando a história, não está sendo honesto. Então, se tem Papa, não precisa de concílio ecumênico. Agora, o Papa é infalível e você reúne concílio ecumênico, é besteira, é idiotice, não faz sentido, é loucura. Você tem uma pessoa que pode definir sozinha, aí você tem que reunir 318 bispos em Nicéia, ou seja, gastar dinheiro com viagens, reunir bispos de lugares longe, fazer longas discussões, discursos, para quê? Para depois aprovar aquilo que a igreja sempre acreditou. Se um homem sozinho poderia fazer isso, por que ele não fez? Aí, né, os apologistas da igreja romana vão dizer, não, porque o Papa era muito caridoso, porque ele queria a participação de todos, né, porque ele é muito bondoso, generoso. Balela, balela. Né, essa explicação não cola. Né? Então assim, ou o Papa é infalível, e ele deveria exercer a infalibilidade nos primeiros séculos, ou a igreja é infalível. A igreja, eu falo, são os bispos reunidos num concílio ecumênico. E aí sim, aí a igreja é infalível. Se a igreja é infalível, o Papa não é infalível. Né? Então a infalibilidade da igreja está presente nos concílios ecumênicos e no consenso unânime dos padres da igreja. A infalibilidade pertence à igreja como um todo, e não apenas a um superbispo. Isso aí foi doutrina tardia, inventada pela igreja romana, né, e que teve seu ápice no Papa Pio IX. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o seu joinha. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal.
aperte o sininho de notificações para mais vídeos como esse e compartilhe este vídeo em suas redes sociais. E que Deus nos abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.